Não pense nessa possibilidade a partir de quem você é, nem do que você pode fazer. Pense nessa possibilidade a partir daquilo que Cristo é e de tudo que ele fez. Deixe-me ler o texto que nós estamos estudando, que é o Salmo de número 27, versículo 4. A seguir, eu quero acrescentar um outro texto para corroborar com o que eu estou falando. E logo a seguir, introduzirei o tema daquilo que estaremos estudando. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e a meditar no seu santo templo. Estão vendo, irmãos? Esse texto ele tem nos esmagado esses dias, porque é um texto tão rico, um texto cheio de lições. Existem tantos degraus dentro desse texto. Você pode pensar, irmão, será que você não está exagerando? Não estou. Nós vimos na palavra passada o assunto casa de Deus. Como esse assunto casa de Deus, casa do Senhor, ele nos mostra três dimensões. A dimensão de uma cidade, que foi um dos cânticos que nós cantamos aqui. Uma cidade, uma casa e um santuário. Santuário, casa e cidade. Nós vimos isso por toda a Bíblia, começando em Gênesis capítulo 28 e vendo a consumação em Apocalipse capítulo 21, capítulo 22. Então aqui nós vimos esses três temas que aborda especialmente o que está neste salmo. Então, mais uma vez, eu quero enfatizar apenas essa parte do texto, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, o assunto casa de Deus na Bíblia, é um assunto de extrema importância, é um assunto elevado, é um assunto doutrinário. Isso quer dizer que existe uma exposição desde o Velho até o Novo Testamento sobre esse tema. Existem muitos pontos que estão intimamente ligados a este tema. Nós já vimos o assunto glória, glória de Deus, que é na casa de Deus que a sua glória assiste, permanece, habita. E hoje eu quero enfatizar sobre o trono de Deus. O assunto trono de Deus está ligado ao assunto casa de Deus. Então agora eu quero introduzir um texto e vou colocá-lo como um ponto de intersecção, um ponto de ligamento, de ligação, de conexão. 1 Coríntios capítulo 2. Eu sei que você já leu, já examinou, já ouviu, mas talvez você nunca tenha meditado. Espero que sim. Espero que eu esteja totalmente enganado. Talvez você nunca tenha visto esse texto da maneira como vou te mostrar. 1 Coríntios capítulo 2. Versículo 8 tem uma parte que eu queria deixar como exortação para vocês. Não estava no script, mas vamos considerar por ser tão importante. Escute, irmãos. Lembra quando Jesus estava na cruz, ele fez uma oração e disse assim: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Linda oração. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E Paulo vai dizer para nós aqui no versículo 8. Ele diz assim: sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Agora observe. Porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Eles não conheceram. Porque se tivesse conhecido, nosso Senhor não teria ido à cruz. Irmãos, Deus ocultou o seu Filho de tal maneira nessa terra, que se as pessoas soubessem quem estava naquela cruz, porque aquele que eles colocaram lá na cruz, nem a morte poderia matá-lo.
Nem a morte poderia matá-lo. A morte só teve como exercer poder sobre ele por algum momento, porque ele se entregou. Porque se ele não tivesse se entregado, ela não teria poder para matar. Foi ele que disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego. Então, ele não se entregou à morte, ele se entregou nas mãos do Pai. É um mistério isso, né, irmãos? Então, veja o que Paulo diz. Se o tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Agora, deixa eu fazer a exortação que eu disse aqui para vocês. Jesus disse: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Paulo disse: eles crucificaram porque não sabia quem eles estavam crucificando. Agora, irmãos, nós sabemos o que fazemos. Nós pecamos de olhos abertos. Certo? Nós temos negligenciado Muito pior agora. de olhos abertos. Nós não amamos a oração e sabemos por que não amamos a oração. Nós não temos amado a palavra de Deus e sabemos por que não amamos a palavra de Deus. Nós não somos inocentes. Nós não somos ignorantes. Nós temos recebido a revelação do Senhor, como aqueles que crucificaram jamais receberam. Nós recebemos. Fechei o parênteses. Agora vamos ao texto que interessa. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 10. Mas Deus nolo revelou. O homem natural, o homem, a mulher, não consegue amar a Deus. Por quê? Porque não tem vida espiritual. Deus é espírito. Deus é amor ágape. Eu diria que o homem natural, a mulher natural, o ser humano, que não nasceu de novo, porque nascer de novo é nascer para uma vida espiritual. Aquele que não nasce de novo, o homem natural, ele nem ama o seu filho, o seu cônjuge, o seu neto. Por quê? Porque ele nem se ama a si próprio. Porque ele desconhece a vida espiritual. É essa a minha função, é essa a nossa função aqui na academia. Esse é meu trabalho de alertar a vida cristã nos lugares celestiais. É aqui e agora, e ela, uma vez iniciada, ela é eterna. O homem e a mulher, com uma vida natural, não tem a vida sobrenatural. Nós nascemos lá no Éden, o homem e a mulher, para termos uma vida espiritual, na presença de Deus, que é espírito. Mas nós, lá no Éden, a raça, cortou, desobedeceu. Desobedecer é cortar, é não ter mais. Isso aconteceu no Éden. Mas isso acontece comigo e com você, que nascemos da barriga da mamãe de uma forma natural. E só podemos ter uma vida sobrenatural se nós nascemos em Cristo e Cristo estiver em nós e o nosso coração tiver o Espírito Santo do nosso Pai Celestial. Como revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Lembre-se na primeira palavra, meus irmãos e irmãs, quando compartilhei com você sobre a glória de Deus, quando a glória de Deus entrou no tabernáculo, ninguém podia entrar. Lembre-se disso? A glória de Deus. O que é a glória de Deus? O assunto glória de Deus. Então nós vimos uma exposição objetiva e exposição subjetiva. A exposição objetiva é que glória é aquilo que faz de Deus, Deus. A exposição subjetiva é que glória tem a ver com o prazer de Deus, com a satisfação de Deus. Sempre que Deus encontra satisfação na sua obra, na sua criação,